ouvintes do Extremistão Podcast. Aqui é o seu programa favorito que ninguém escuta, ninguém vê, porque todo mundo é pobre nesse programa, principalmente eu, que vivo no vermelho, e Luiz Vilaverde, que é tão pão duro, que ele só se comunica, sabe como? Via pager. Por que, Luiz Vilaverde? Porque eu tenho um canal de financiamento com o Mossad. É com o seu pager que você vai tirar as bolas dos terroristas, é isso? Exatamente, exatamente. E eu acho engraçado que os terroristas, eles compraram, né, os equipamentos de judeus. Então eu fico pensando eles chegando numa lojinha, tipo aquela do Adam Sandler no Uncut Gems, assim, para comprar uns pagers. Parece que quando os pagers foram acionados, né, na hora da explosão, os libaneses leram Shalom, né? 72 virgens. Shalom. Eles viram assim, Shalom. Lehaim. Explodiu. Shalom, pá. Bem, falando de terrorismo, pager, explosão, Líbano, Mas o mais chocante pra mim foi a ideia de que existem pagers ainda. Eu não sabia disso. Isso que me chocou. Cara, você ninguém reparou que os caras do Hezbollah aprenderam com The Wire? Não se usa telefone, se usa só coisa analógica. Pra quê? Pra não ser rastreado, pô. Eles gravam as mensagens dele em fita VHS ainda, assim? Deve ser, e devem usar fax, né, cara? Fax é coisa do demônio. Fax fax, eu entendo até hoje, pra mim aquilo é satanismo. É satanismo, Não pode ter em casa aquilo não. Mas Bem, falando de judeu, Líbano, Oriente Médio, explosão, pager, atentado terrorista, etc. O tema de hoje é a respeito desse grande evento que se tornou um não evento em todo mês de setembro de cada ano desde 2001, que é como era gostoso o meu 11 de setembro. Não é, Vilaverde? Vilaverde, você viveu o 11 de setembro ou você era muito pequeno? Você era imberbe? Você tinha 11 anos. Mas eu me lembro porque em julho de 2001 eu fui no World Trade Center. Né? Minha mãe fez mestrado nos Estados Unidos, né, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, em Boston. E ela ia para Nova York bastante, né? Inclusive, um trajeto provavelmente semelhante ao que os terroristas fizeram, né? No caso, eles pegaram voos para a Califórnia, né? Saindo de Boston e saindo... os que bateram no Pentágono, eles saíram de Dulles, eu acho. Não lembro de que eles saíram. Mas, de todo jeito, assim, eu fui no World Trade Center em julho de 2001. Fui 2 vezes lá. Uma eu não consegui subir porque estava muito cheio. E na outra eu subi no final do dia. E fui lá, foi na Torre Norte, se não me engano, que era onde tinha um restaurante, né? E a antena também. E aí foi muito louco, porque eu me lembro de chegar em 11 de setembro de 2001, eu me lembro de chegar da escola, eu sempre almoçava via TV, uma coisa assim, e quando eu liguei a TV estava passando o atentado, né? Acho que só uma torre tinha sido atingida naquela hora. Acho que não tinha sido as duas quando eu cheguei em casa. Por questão de fuso, né? E eu me lembro do dia inteiro como é que foi. Porque era muito irreal aquilo. Muito irreal. Inclusive porque a memória do World Trade Center estava muito vívida na minha cabeça. De ter ido lá, subido nele e tudo. Você foi comer no Windows of the World, é isso? Não, eu fui só na vista panorâmica lá, mas você passava, né? Porque ele era no último andar. O restaurante. E eu me lembro assim, meu pai, assim, eu não tinha muita curiosidade de subir no prédio, assim, né? Eu não gosto de altura nem nada. Eu subi no World Trade Center e subi no Empire State. Mas eu me lembro porque, assim, o meu pai, nos anos 70, ele foi para Nova York. Foi a primeira viagem internacional dele. Inclusive, ele foi no apartamento de um certo Paulo Francis nessa época. De um certo Paulo Francis. Que assim como o 11 de setembro é outro esquecido. É outro esquecido. E aí, o meu pai foi no inverno e me falou assim,
quando ele chegou, porque ele foi nos anos 70, o World Trade Center foi inaugurado em 71, eu acho. E eu me lembro que assim, ele era novo ainda quando meu pai foi. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida, porque você tem que dobrar o teu corpo para ver o negócio inteiro quando você tá na base dele, assim. Você fica até meio tonto de olhar para ele. Sim. E aí ele meio que dele insistindo pra gente ver o World Trade Center, né? E claro, né? Era criança, eu me lembro de ver o King Kong do Dino De Laurentiis, o King Kong subindo no World Trade Center, né? Tinha todas aquelas coisas, né? Uhum. Em 2001, também em Nova York, eu me lembro que a gente foi assistir Cidade de Deus no cinema. Viu Cidade de Deus lá, no Manhattan. E passou o trailer do Homem-Aranha no Sam Raimi. E o primeiro trailer, o Homem-Aranha, ele prendia uns assaltantes em Torres Gêmeas, né? Então foi tudo muito surreal para mim, né? O momento das torres caindo e tudo mais, né? Mas é aquilo, né? Acho que todo mundo se lembra de quando tava, né? Imagino que você também se lembra. Bem, a minha experiência foi um pouco diferente da sua. Você era islã naquela época? Você era muçulmano? Não, não era isso, não. É que assim, eu tinha ido, assim como você, eu tinha ido para Nova York em 99. E eu tinha ganhado um concurso chamado Jornalistas do Futuro, da revista Imprensa. E o brinde era você passar 2 semanas na Universidade de Colômbia. E fui eu e um grupo de mais 9 pessoas, todo o Brasil. E aí, quando eu fui lá em Nova York, uma dos pontos turísticos, obviamente, era o World Trade Center, e o pessoal foi lá no restaurante, nesse restaurante aí, Windows of the World, etc. Eu também eu não fui, mas eu vi, né, a torre, porque você vê a torre saindo do metrô, né? É uma coisa muito louca. Você vê que é enorme, etc e tal. E aí você olha para aquilo e você fala, porra, cara, é enorme e tal, etc e tal. E aí, o que aconteceu no 11 de setembro de 2001 é que no dia anterior eu estava com um certo probleminha particular em casa, que era o fato de que o prefeito de Campinas tinha sido assassinado no dia 10 de setembro à noite. E ele era muito amigo da minha mãe, eu estava com um problema lá na prefeitura de Campinas, porque a prefeitura de Campinas não pagou meu salário. Uma semana antes eu tinha falado com esse prefeito aí e entrei numa altercação com ele e depois, enfim, teve todo o imbróglio que todo mundo já sabe com a minha família. Você falou, eu vou jogar um avião na prefeitura, seu desgraçado. Não falei nada disso, não falei nada disso. Mas o que aconteceu foi que quando anunciaram na noite do dia 10 de setembro o assassinato do Toninho, minha mãe ficou muito nervosa, todo mundo ficou em estado de choque, porque tinha sido um crime que, enfim, ninguém esperava aquilo, e a gente não dormiu, né? Principalmente minha mãe estava ainda sob tratamento de químio, então eu tive que ficar com ela, tal, etc. E ela não estava bem, eu não estava bem, porque, afinal de contas, uma semana antes falei com o morto, meu pai também não estava bem, minha irmã estava dormindo. E aí eu madruguei, né? Assim, eu passei a noite em claro, e aí eu me lembro que, então, a gente assistia Globo News, havia Globo News, né? Era uma época que TV a cabo tinha uma programação com uma certa excelência. E aí eu fui tomar café da manhã. Liguei a TV para saber, inclusive, se tinha alguma notícia na Globo News sobre o que aconteceu com o Toninho. E naquela madrugada toda, todo mundo falando que tinha sido crime de execução, de morte, o caralho a quatro, que mataram o sujeito, foi crime político, papapá. E aí eu liguei a TV, eu nunca me esqueço, cara, porque quem anunciou o atentado foi a Cristiane Pelágio com a Renata Vasconcelos, novinha, ambas novinhas. E aí a Cristiane Pelágio
anuncia, uma torre cai no World Trade Center. Todo mundo achou naquela época que tinha sido um atentado como o que aconteceu em 1994. Não sei se você lembra que teve aquele grupo terrorista que botou uma bomba no estacionamento. 93. 94, 93. E foi a Al-Qaeda. Foi a Al-Qaeda também. Botou aquela bomba na estrutura subterrânea e tremeu a torre tremeu. Né? Porque o plano dele era explodir a base de uma torre para que ela caísse na outra. Exatamente, E aí todo mundo, porra, mas de novo, o que aconteceu? Será que foi a mesma coisa dessa vez? Fizeram, né, a torre cair, e aí no decorrer daqueles 15, 20 minutos seguintes começaram a falar, não é que caiu, um avião atravessou. Aí começaram a surgir os fatos. Não, calma aí. 3 aviões foram sequestrados. Um deles caiu no Pentágono, outro caiu na Pensilvânia. Um foi para a torre, né? E aí que tá. Como naquele tempo a Globo News tinha correspondente internacional, né? Tinha uma equipe de correspondência internacional, eles começaram a falar, não, mas calma aí. Foram 3 aviões. E aí eu estava, né, liguei a TV, porque, enfim, aí a coisa estava começando a ir, crescendo, numa loucura. Daí eu lembro que eu acho que a Renata Vasconcelos foi trocada pela Leila Sternberg na hora. E aí a grande loucura foi que a CNN e a Globo News também, porque eles estavam dividindo a tela, eles chegaram e eles transmitiram o segundo avião atravessando a torre. E aí, quando tem a segunda torre, aí você vê a implosão direto. Cara, aquilo aconteceu ao vivo. Ao vivo. Porque foi 16 minutos depois, né? Enquanto estava tendo o primeiro, caiu a torre, ninguém sabia o que era. Não, mas foram 3 aviões. Um caiu no Pentágono, outro caiu na Pensilvânia. Aí o primeiro que caiu e que fez a primeira torre cair, que ninguém sabia que era um avião. E aí ninguém estava esperando aquele avião. Não, foi assim, ó. 8 e pouco da manhã, o primeiro avião do Mohammed, que era comandado pelo Mohammed Atta, que era o ringleader lá dos terroristas, ele bate na Torre Norte, que é o World Trade Center 1. 16 minutos depois, bate o segundo avião na Torre Sul. A primeira torre a cair, que ela queima por 50 e tantos minutos, é a segunda torre, a segunda que foi atingida, porque o impacto foi mais violento e foi mais estrutural. Ele pegou na quina ele pegou uma parte, ele entrou de lado, né? E uma parte dele pegou na quina do World Trade Center. Então ele abalou mais a estrutura. Aí a segunda torre a cair foi a primeira atingida, que ela caiu acho que 15 minutos depois, 20 minutos depois. Aí ela caiu. O do Pentágono, acho que ele foi 40 minutos depois. Das duas torres. Uma coisa assim. Quem quiser saber disso melhor em termos históricos, tem um livro lá da Todavia, o único avião no céu que explica isso de hora em hora. São 106 minutos também, né? 104 minutos, já dizendo. Agora, eu tô contando pra você as impressões que eu tive da época, né? Da minha memória. Já fazem 23 anos desse negócio. E aí, quando, né, o segundo avião veio, desabou tudo, é isso, né? Eu cheguei e falei, bem, então, o mundo mudou, né? Passou. Falei, acho que eu não vivo mais no mundo de antes. E não só, obviamente, no que tinha acontecido nos Estados Unidos e Nova York, mas também no que tinha acontecido na minha vida pessoal, né? Devido a tudo que aconteceu lá em Campinas. E realmente a minha vida mudou depois dessa data, porque aí, impactado, eu comecei a escrever textos que foram publicados em sites de direita, como no site do Olavo de Carvalho. Meu primeiro artigo foi publicado no site do Olavo de Carvalho, é um artigo que se chama O Mal Lógico. Depois eu comecei a escrever em site de direita como um indivíduo, onde eu tinha lá uma coluna na sexta-feira, onde vem um pouco do prestígio que ainda me sobra, né? E
Pelo menos na parte da direita, porque a outra parte me abomina e a esquerda, então, nem se fala. E aí é aquilo, né, cara? Que é que, assim, você viu isso com 11 anos, eu vi isso com 21, né? Não, 22 anos. 22 anos eu tinha. Não, mais. Eu acho que eu devia estar com 23, eu tô com 46. 22 para 23 anos. O fato é que, cara, esse foi o evento que moldou a minha geração. Em termos Mudou, era um outro mundo, né? Não, mas assim, não sei como foi para você com 11, mas para minha geração, que naquela época, com 23, 24, 25, todas as leituras políticas, literárias, sensibilidade, de imaginação, elas foram moldadas por esse evento, porque foi um evento que, cara, até hoje, né, é um evento em que prova que o imprevisível pode ocorrer, né? Tudo que aconteceu nos 23 anos depois, desde, sei lá, crise de 2008, né, crise econômica de 2008, as guerras, as eleições do Brexit, do Trump, do próprio Bolsonaro, etc., tudo reverbera, como diria Caetano Veloso, tudo ecoa essa sensação de instabilidade que aconteceu naquele dia. Porque, assim, é algo absolutamente impensável até hoje. O modo como o sequestro aconteceu com os aviões e o modo como eles realmente planejaram que o impacto das naves iria fazer aquelas duas construções desabarem, né? Então, tudo sólido desmancha no ar, entendeu? Eu acho que tem uma coisa também ali que o imprevisível, porque também você teve uma cascata de eventos que poderiam ter sido impedidos, né? Claro, aí tem o famoso... O livro do Lawrence Wright, né? O livro do Lawrence Wright, mas basicamente assim, isso já é fato consumado, de que isso que aconteceu na época, no meio do primeiro ano do governo Bush, né? George Walker Bush, então na época, o fundador da famosa Bush Derailment Syndrome, né? Que depois seria Trump Derailment Syndrome, termo cunhado pelo saudoso Charles Krauthammer. O fato é que isso aconteceu porque o Clinton simplesmente cortou a verba de segurança, de Homeland. Porque você teve os atentados das embaixadas americanas na África Oriental, né, que explodiram as embaixadas em 98, e aí em 2000 você teve o atentado da Al-Qaeda no USS Cole, né, que matou acho que 19... Mas assim, o Clinton e o Partido Democrata, e isso é uma coisa que foi, de novo, ecoando nos últimos 24 anos até agora, principalmente agora com Kamala, assim, os democratas sempre acham que eles estão numa ordem liberal, racional, que tudo se concatena, etc e tal. E aí é aquilo, né? É a falta de previsão, é a falta de prudência. Então, assim, não, o mundo está seguro, o fim da história chegou, né? A democracia... terrorismo, né? Terrorismo é exceção, dá para ser impedido, dá para você entender a mentalidade terrorista. A mentalidade terrorista, ela quer impor o terror, né? Nada mais do que isso. E para impedir o terror, você usa de métodos pontuais, etc. E, cara, o que a gente viu ali não foi só um método pontual de terror. O que a gente viu até hoje é o fato de que, cara, era uma religião política afetando todo mundo, afetando todo o Ocidente. Né? A segunda intifada, né? Você tem a primeira intifada que aconteceu em 68, e aí você teve a segunda intifada. E agora, depois, no dia 7 de outubro do ano passado, vai fazer agora um ano do ataque do Hamas lá em Israel, é a terceira intifada. O que se revelou no 11 de setembro é que, cara, a gente tinha um problema que se chamava jihadismo, e que até agora não foi solucionado. E não será solucionado. Entendeu? Então, essa sensação de extrema instabilidade na ordem política, na ordem religiosa, apesar da imprensa, apesar
poderes e potentados sempre quererem retornar uma espécie de clima de normalidade, essa sensação de instabilidade ficou muito marcada na minha geração. Mas eu acho que teve um problema ali na inteligência dos Estados Unidos, que o Lawrence Wright fala no Looming Tower, e a série depois dramatiza isso, que é justamente o fato de que a CIA, principalmente a Alex Station, que era o grupo da CIA dedicado a juntar inteligência sobre o Bin Laden, não passou as informações para o FBI, né? Porque a CIA não pode tomar nenhuma atitude executiva, né? Eles têm que coletar inteligência e passar para as organizações que aí vão de fato fazer prisão, vão de fato enfim, executar as ordens, né? Agir sobre a inteligência captada, né? E aí tinha uma briga entre o líder da Alex Station, que era o Michael Schur, e o líder da divisão de terrorismo da FBI, que era o John O'Neill. Uhum. E o John O'Neill, que era uma figura, enfim, difícil, era um cara que tinha as questões pessoais dele que geravam problemas na FBI, internamente, e ele não conseguiu atuar. Tanto que no caso do atentado do USS Cole, que eu acho que foi na Somália, se não me engano, ou no Iêmen, agora que foi, o Alice Fan, que era o número 2 do John O'Neill, chegou muito perto de desvendar a trama, porque em 2000 teve uma conferência da Al-Qaeda em Kuala Lumpur, onde eles discutiram os detalhes do 11 de setembro. E discutiram, inclusive, com 2 sequestradores que estavam lá. Né, o Mohamed Atta e um segundo que eu não lembro quem era. O Mossad já tinha captado informações sobre os sequestradores, que eles estavam nos Estados Unidos, passaram para a CIA, e a CIA simplesmente não passou a informação adiante. Né? Então, nesse sentido, não é uma questão, uma conspiração os Estados Unidos sabiam. Na verdade, foi uma cagada de comunicação interna, de burocracia interna mas e de disputa de egos. Né? O que aconteceu, né, no 11 de setembro, o que não foi feito para impedir o 11 de setembro, é basicamente o problema que a gente está vivendo, que assim, a civilização está vivendo nos últimos 50, 60 anos, mas que se agravou nos últimos 24, que assim, é a ineficiência do Estado. O Estado se tornou uma máquina administrativa burocrática, em que supostamente deveria ser competente, eficiente, e não é. E aí você tem os erros, né? Aquilo que na literatura clássica de terrorismo após 11 de setembro chama failure of imagination, né? Os fracassos de imaginação. As pessoas simplesmente não podiam antever que aquilo poderia acontecer. E isso é uma constante nos grandes eventos que tomaram a nossa geração. Então, assim, ninguém podia prever a crise financeira de 2008, ninguém podia prever o Brexit, ninguém podia prever o Trump, ninguém podia prever o Bolsonaro, ninguém podia prever a pandemia. E, na verdade, podia. O 7 de outubro. E, na verdade, poderia. Né? Todas essas tragédias, em maior ou menor grau, Brexit não é uma tragédia. Brexit foi uma coisa boa. Mas todos esses eventos, eles poderiam ter sido impedidos se as pessoas que estavam em charge, no comando, elas tivessem um pouquinho mais de imaginação. Entendeu? Esse o ponto, assim. E é um drama da nossa geração. A nossa geração, principalmente... Você está com quantos anos? 34. 34, então. Basicamente a nossa geração. Eu estou com 46. Qual é o problema que a nossa geração vem? A gente é uma geração em que a gente tenta inovar no nosso trabalho, mas é constantemente agriolhada por pessoas de uma geração um pouco mais velha, que é a mesma geração que estava no poder em 2001, 2002, e que elas simplesmente não conseguem, essas pessoas que estão no poder, elas simplesmente não conseguem imaginar coisas imprevisíveis acontecendo. Então a nossa geração fica esmigalhada. E aí o que acontece? As pessoas que dão certo, entre aspas, na nossa geração, que estão em posições de poder, o que elas são, na verdade? Velhacas. Porque elas atrofiam a imaginação dela, assim como aquelas pessoas que estavam em posições de poder. Então a nossa geração é tipo uma geração perdida.
porque ela também não conseguiu contrapor essa falência de imaginação. Entendeu? Eu acho que no caso ali também teve uma coisa nos Estados Unidos que, assim, ninguém imaginava que um cara numa caverna no Afeganistão conseguisse atacar o Pentágono e destruir as duas torres, né? Mas não é só o cara que tá na caverna. O pessoal achava que o Islã era bárbaro. Não, mas eu acho que Você entendeu? Mas eu acho que a falência na imaginação, Martim, eu acho que ela tem uma coisa a ver que é algo que você está vendo na questão Israel-Hamas. Assim, as pessoas não conseguem entender que é uma guerra espiritual. Em primeiro lugar, depois que esse termo guerra espiritual, cara, foi sodomizado por Rodrigo Constantino e Olavo de Carvalho. E assim, fica um termo muito vazio e não é. E assim, porra, a gente falando isso aqui nesse podcast que é escutado por meia dúzia de gatos pingados, vão dizer que a gente é pró-Victor Orbán, né? O termo correto eu não sei se é guerra espiritual ou se é uma guerra religiosa. O termo correto é aquilo que o Samuel Huntington escreveu, Clash of Civilizations. Entendeu? É isso, é uma civilização contra a outra e tem um problema, que o Huntington falou muito bem. Cara, elas são absolutamente incomensuráveis. Não dá para se comparar o Ocidente dos últimos 500 anos, que surgiu com a Idade Média, Renascimento, Humanismo, e o Oriente, que é um Oriente islamizável, mas que ao mesmo tempo esse Islã também bebeu da fonte do Ocidente. Apesar de ter bebido da fonte do Ocidente, ele é incompatível, tem um problema cognitivo, eles não conseguem entender certas coisas. E aquilo que o Roger Scruton brilhantemente já escreveu, né, num ensaio chamado O Islã, o Ocidente, o que é? Eles não entendem humor, eles não entendem ironia, eles não entendem a noção de livre-arbítrio, eles não entendem a noção de liberdade, eles não entendem a noção de imaginação. Só que tem um problema, a nossa arrogância como Ocidente. Porque, e é isso que levou o pessoal a todas essas tragédias, a começar pelo 11 de setembro, né? O cara tá na caverna, o cara é um primitivo porque, sei lá, tira clítoris de mulher e impõe a burca e faz apedrejamento, decepa a cabeça, mas ele está dentro de uma tradição religiosa, dentro de uma tradição de civilização que, por sua vez, é extremamente intrincada. Eu não vou dizer que é sofisticada, mas é que é intrincada em termos de como é executar uma guerra. Os caras são muito melhores preparados do que o Ocidente para deles durarem uma guerra. Eles pensam a longo prazo. O Ocidente não, eles pensam no máximo a médio prazo. Então, essa incomensurabilidade, que é inclusive o que está acontecendo entre nós aqui dentro. Então, o cara acha que o Trump não pode ganhar novamente, o sujeito acha que não pode ter crise econômica com moratória numa espécie de epidemia, o sujeito acha que não pode ter uma pandemia feita por um vírus que fugiu do computador, escapou do laboratório, né? Uma série de fatos, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que entre 2001 e 2014, 13, 14, esses 14 anos, o 11 de setembro também foi um motor propulsor de coisas boas que aconteceram. Por isso que a brincadeira é essa. Como é gostoso o nosso 11 de setembro. Porque você teve boa música, filmes bons, livros bons, sujeitos que surgiram aí, que estão tentando fazer seu trabalho. E depois de 2013, cara, há uma estagnação, que é o que a gente está sofrendo até agora, nos últimos 11 anos. Entendeu? Eu não sei se essa estagnação é consequência dessa falência da imaginação da minha própria geração, ou se isso daí é um indício de uma outra mudança civilizacional. Tem a teoria, né, que o 11 de setembro matou o Francis Fukuyama, né, porque a história recomeçou no 11 de setembro, né, e que eu sempre tive um problema com essa tese, né, porque seria como se os anos 90 fossem uma década
sedada, né? Uma década complacente. Não é. A gente, acho que os anos 90 estão sendo redescobertos, inclusive. Cara, essa tese do Fukuyama é clichê por dois motivos. Na verdade, quem ganhou depois do 11 de setembro foi a turma do Fukuyama. Né? Os neocons. Porque assim, o que aconteceu no 11 de setembro foi o estopim para uma história secreta nas ideias políticas que até agora as pessoas não analisaram muito bem. Porque assim, o Francis Fukuyama, a tese do Fukuyama, do fim da história e o último homem, o livro dele se chama The End of History and the Last Man. Né? São os straussianos. Não. Tem os straussianos nessa brincadeira aí também, cara. Não, hoje vai ser o dia em que você vai aprender que isso é uma falácia. É assim, a tese do Fukuyama não é do Fukuyama, é de um cara chamado Alexander Koyev, que foi um russo ligado ao esoterismo, agente da KGB, que na década de 30 ele foi para Paris e ele fez um curso chamado Introdução à Obra de Georg Wilhelm Hegel. Tá? Nesse curso tinham alguns alunos como Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Eric Weil, Raymond Queneau, que depois organizou a obra do Koyev, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, né? E essa grande curso, na verdade, era uma leitura quase esotérica da obra do Hegel, que era fundada em torno da dialética entre mestre e escravo. O que é essa dialética entre o mestre e o escravo? Para o Hegel, a história se movimenta entre o mestre que domina o escravo, mas muitas vezes o que pode acontecer no curso da história é que o escravo vai se rebelar contra o mestre e aí o mestre se torna o escravo. Né? E esse curso moldou muito a cabeça da intelectualidade europeia. Começou com a França, mas depois foi com a intelectualidade europeia. O Koyev continuou na França e depois ele se tornou um burocrata de um negócio chamado Comunidade Econômica Europeia. E ele é o principal redator de algo que se chama o Tratado de Roma, que depois seria transformado na primeira ata do que hoje é a União Europeia. Ou seja, o cara que criou a União Europeia se chama Alexander Koyev, que era um hegeliano da KGB chegado num esoterismo à la Blavatsky, com alguns toques do seu querido René Guénon, Júlio Zévola, etc. e tal. Há um livro que se chama Da Tirania, que é um conjunto de 3 textos distintos. Esse livro foi publicado pela Realizações, enquanto ela existir. Que é o diálogo da tirania, do filósofo grego Xenofonte, que é sobre o tirano Hiero. Uma outra sessão, que é um ensaio do Léo Strauss sobre o diálogo, e outro ensaio do Alexander Koyev contrapondo o ensaio do Léo Strauss. E aí tem uma terceira sessão, que é a troca de cartas entre o Koyev e o Léo Strauss sobre esse diálogo. Tá? E por que esse livro, que foi, aliás, organizado pelo Léo Strauss, ele é muito importante, inclusive para entender o que aconteceu depois do 11 de setembro. Porque nesse livro o Strauss deixa muito claro a oposição entre a filosofia clássica defendida pelo Léo Strauss, ou seja, uma filosofia em que deveria ter uma questão voltada para a contemplação da natureza humana, composta de corpo, alma e espírito, e uma filosofia moderna que era defendida pelo Koyev, em que deveria se abolir qualquer espécie de rastro de natureza humana e se preocupar apenas com os aspectos estruturais e técnicos de como o Estado precisa chegar ao poder e, por meio da técnica, dominar o curso da história. Tá? Para o Strauss, o projeto do Koyev é extremamente tirânico. Para o Koyev, o projeto do Strauss
não só é obsoleto, como é falho, porque na cabeça do Kojev é o projeto filosófico dele que vai dar a liberdade plena para o homem. Só que a liberdade plena para o homem, para o Kojev, precisa ter alguém que guie para isso. Esse alguém seria justamente o Estado. Tá? E essa contraposição que existe no livro todo. E o Strauss, na troca de cartas, fala para o Kojev o seguinte: o que você está falando, Kojev, é que você está querendo abolir a filosofia clássica. E se você abolir a filosofia clássica, você simplesmente vai abolir toda e qualquer filosofia. Você se diz filósofo, mas na verdade você é o antifilósofo. O seu projeto político é a morte da filosofia, e aí, dessa maneira, você mata também a humanidade. Bem, o Kojev também influenciou via a sua ideia e com os seus contatos internacionais, especialmente antes de morrer na década de 60, ele influenciou uma boa parte da turma da Universidade de Chicago. Entre eles, como é que é o nome do cara do Tocqueville, cara, que eu tinha aqui na Harvey Mansfield. Harvey Mansfield e o Léo Strauss também dava aula na Universidade de Chicago, mas ele era um cara que estava colocado aí numa salinha, entendeu? Dando aula lá para um monte de gente que estava esquecida. Ele dava aula sobre Platão, enquanto o Harvey Mansfield estava ali falando de Trotsky, Hegel, etc. E tal. E tinha um cara, junto com o Harvey Mansfield, que era um... qual era o nome do cara? Irving Kristol. O Irving Kristol, que era um neotrotskista. Outro neotrotskista era o Norman Podrotz, que até tinha a revista Dissent. Todos esses caras, eles eram trotskistas que viraram neotrotskistas, mas quando eles encontraram o Harvey Mansfield e outros conservadores de Chicago influenciados pelo Kojev, eles se tornaram neotrotskistas. Porque eles pegaram essa ideia do Kojev, da história, do Estado, que precisa reorganizar o fluxo da história, etc. Nesse meio tempo, surgiu um americano que estudava instituições e que estava preocupado com as estruturas civilizacionais, influenciado por Oswald Spengler, que era Samuel P. Huntington. Né? Que vai começar a estudar a estrutura do exército, que vai começar a falar das questões religiosas, e ele vai elaborando aos poucos esse grande livro que iria surgir no final da década de 80, início de 90, chamado The Clash of Civilizations and the Rise of the New World Order, né? Que coincidiu com o final da Guerra Fria, fim da União Soviética, que ele fala o seguinte: olha, vocês estão preocupados aí com Guerra Fria, comunismo, capitalismo, mas o importante aqui não é essa guerra política ideológica. A nova guerra do momento é a guerra entre países que estão abraçando o cristianismo e os países que estão abraçando o islamismo, em diferentes termos. Né? Nesse meio tempo, tem um jovem sino-americano que leu Kojev, se enturmou com Harvey Mansfield, conversou muito com o Irving Kristol, e ele, embebido do Kojev, ele pega a tese do Kojev e ele cria um artigo que vai ser publicado na Foreign Affairs, chamado The End of History, que é o quê? Qual é a tese? Quem era esse cara? Francis Fukuyama. Esse cara faz o seguinte, ele fala, olha, com o fim da Guerra Fria, a história, tal como conhecemos, acabou, e agora quem vai dominar é a democracia liberal. E aí teve uma guerra mimética, por assim dizer, entre o Samuel Huntington, que já era um senhor muito experiente, e o Francis Fukuyama, porque o Huntington falava, cara, você fica com essa história de liberalismo que vai dominar, isso não é importante. O importante vai ser justamente o Clash of Civilizations. Se você for ver, o que você tem é o Kojev versus o Spengler. Né? Versus o Spengler. E o que acontece? Você teve isso no final da Guerra Fria. Quando tem o 11 de setembro,
quem é que tomava conta ali do Departamento de Homeland Security, né? Duas pessoas, Condoleezza Rice, que estudou com Harvey Mansfield, era colega de sala do Francis Fukuyama, e Donald Rumsfeld, que conversava muito com Irving Kristol e etc e tal. Esses caras, eles falam assim, olha, vamos pegar essa teoria da democracia liberal do Fukuyama, e para a gente chegar e ter que continuar com a história, a gente vai implementar a democracia liberal nesses países bárbaros que cometeram esse ato hediondo, para, enfim, nós colocarmos a democracia nesses países. Só que o que aconteceu com essa turma que foi chamada agora de Neocon, né? Que é a interferência de... eles esqueceram do detalhe do livro do Fukuyama, quando o Fukuyama transforma um artigo, The End of History, em um livro chamado The End of History and the Last Man, que o detalhe é, quem é o último homem que o Fukuyama está falando? O último homem, para o Fukuyama, é exatamente aquilo que o Koyev chama do escravo que se torna o mestre, que é o sujeito que ele vai trazer o fim da história, vai colocar uma nova história, mas ele vai fazer isso como? Por meio da disseminação global da democracia liberal, e você vai ter um novo homem que vai ser esse homem liberal, etc., educado, civilizado, etc. e tal, e que vai impedir a barbárie, etc. e tal. Só que o que aconteceu? A turma não podia falar que era essa turma koyeviana. Então, o que o Kristol e o Fukuyama fizeram? Eles pegaram uma ideia do Léo Strauss, que é a história, a ideia de que você tem que falar por meio de subterfúgios. Você não pode explicitar a sua doutrina de maneira clara para a imprensa, porque senão a imprensa vai destruir você e o Deep State, a noção de um Deep State já existia ali, tá? Vai impedir que você execute esse plano. Então, eles usaram da estratégia do Léo Strauss, de aquilo que o Léo Strauss chama de persecution and the art of writing, ou seja, você começa a usar subterfúgio, começa a usar código para você divulgar a sua verdadeira doutrina. O que aconteceu? A turma da esquerda, que não entendia nada sobre o que estava acontecendo, inclusive não sabia nada sobre o próprio Koyev, pega esse detalhe do persecution and the art of writing e fala que esses caras são straussianos. E aí bota a culpa no coitado do Léo Strauss. Mas não foi o Léo Strauss. Na verdade, o Léo Strauss seria justamente contra essa cruzada a favor da democracia liberal. Entendeu? Isso é uma das grandes injustiças que fizeram na história das ideias, porque o Strauss, na verdade, combatia exatamente esse tipo de comportamento. Porque o Léo Strauss sempre foi a favor do quê? De você se recolher numa pequena cidadela, numa pequena república, e você estudar ali, cara. Vou estudar minha Bíblia, vou estudar meu Platão, vou estudar meu Aristóteles, vou estudar o meu, no máximo, o Talmud e o Spinoza, cara. Entendeu? Porque o Léo Strauss, ele começou a vida dele de scholar, não com Platão, mas sim com Hobbes. O livro dele, o primeiro livro dele é The Political Philosophy of Hobbes. Então ele sabia muito bem de todo o problema desse poder expansionista do Estado. Só que teve essa virada, que foi, na verdade, uma coisa muito bem feita entre o Fukuyama e os neocons, porque eles não poderiam explicitar os seus motivos. Então vamos botar a culpa no Léo Strauss. E a ironia é que o Léo Strauss foi o único filósofo daquela geração antiga que denunciou o verdadeiro plano do Koyev. O outro filósofo que percebeu isso, e que infelizmente meio que caiu também nesse mito do Estado global, mas que ele tentou ver isso pelo lado kantiano e tentou salvar a filosofia, mas tem um livro que ele tenta desmontar, sem citar, mas é essa a intenção dele, desmontar essa visão de mundo koyeviana, que é o Eric Weil no Lógica da Filosofia. Não é à toa que
na correspondência Strauss e Koyev, que está na Tirania, no volume A Tirania, há um momento na correspondência em que o Lógica da Filosofia, que é um petardo de 700 páginas, foi lançado em meados de 1956-57. Quando é lançado o livro, o Koyev fala imediatamente para o Léo Strauss: não compre esse livro, não leia, porque esse Eric Weil é um idiota e ele não entende nada. Detalhe, o Eric Weil tinha sido aluno do Koyev, junto com o colega Raymond Aron, nas palestras sobre a obra de Hegel. Entendeu? E por que isso daí é muito importante? Porque o que acontece? Quando o Fukuyama chega no auge da influência dele, que é justamente posteriormente ao 11 de setembro, o que destrói o Fukuyama não é o 11 de setembro. O que destrói o Fukuyama é a Primavera Árabe. Que a Primavera Árabe começa a ser justamente o início do fim dessa democracia liberal que eles tentaram impor lá atrás, desde 2001. E o que o Fukuyama faz quando ele percebe que ele está perdendo prestígio? Não sei se você lembra. Não lembro. Ele escreve um artigo na Foreign Affairs falando: sabe quem tinha razão? Eu estava errado. Sabe quem tinha razão? Samuel Huntington. Tanto é que, se você for pegar aqui, eu tô com esse livro aqui. Deixa eu ver se eu... Ninguém vai ver, mas eu tô pegando aqui para... Que é as origens da ordem política, né? O primeiro tomo do grande painel histórico que o Fukuyama fez e publicou, acho que há uns 9 anos. São 2 volumes, né? As origens da ordem política, depois é Ordem e Decadência Política. O título desse segundo volume já indica a influência do Spengler total, né? Para quem ele dedica esse livro? Né? Em memória de Samuel Huntington. Porque ele percebeu que, na verdade, quem tinha razão no Clash of Civilizations, que eu repito, é um termo muito melhor do que guerra espiritual, guerra religiosa, foi o Huntington. Entendeu? Só que, por sua vez, o próprio Huntington, ele entra nessa linha decadente spengleriana e também fala: bem, e aí? O que então vai acontecer? Você está vivendo uma decadência ocidental? E aí é muito interessante que, apesar do Fukuyama dar razão ao Huntington, o próprio Huntington vai abrir caminho para quem? Para os pós-liberais que agora estão influenciando Trump. Então é o Patrick Deneen, é o Adrian Vermeil, o Sohrab Arabi e tantos, J.D. Vance, Peter Thiel. Esses caras que estão falando que a gente não vive mais, a gente na verdade está vivendo no colapso do liberalismo, eles estão ali embebidos do livro do Huntington. Entendeu? Então é assim, é uma grande teia de interesses e de subterfúgios e de que, na verdade, o Fukuyama não assume nenhuma responsabilidade pelo que ele está escrevendo e dizendo. E que ele bota a culpa nas outras pessoas, como o Léo Strauss, ou então, quando ele vê que ele está perdendo prestígio, ele precisa puxar alguém para o lado dele. Agora, como é que o Fukuyama agora está fazendo, né? O que o Fukuyama está... Fukuyama chegou num ponto da vida dele, cara, o que sobrou para ele foi conversar com o Yasha Mounk. Ele publicou um livro sobre identidade também, né? Entendeu? Falar com o Yasha Mounk, ou então trocar figurinhas com o Yuval Noah Harari. Ele não é mais aquele super intelectual que influenciava políticas públicas, etc. Ele hoje é um cara que, para ele não ficar irrelevante na mídia, ele tem que ficar falando com esses showmans, esses swindlers, entendeu? Que não chegam a lugar nenhum. E ele vai, e assim vai ser até ele morrer, né? E aí a imprensa vai fazer obituário. É que nem Thomas Friedman, cara. É que nem aquele, como é que é o nome daquele cara lá? Moisés Naim. Os caras ficam pegando teses de gente absolutamente original, copiam, né? São os espoliadores, né? São saqueadores de ideias, como diria o Nietzsche, né? E aí eles vão fazendo lá uma colagem deles
E eles acham que eles estão ganhando mídia, e a mídia compra, o Pedro Doria compra, a Vera Magalhães compra, a Patrícia Campos Melo compra, o Xandão compra. E, na verdade, esses caras eles ficam aí dominando o imaginário e fudendo com tudo. Eu não sei, ficou claro para você que o Léo Strauss is not to blame? Que eu acho que é um problema, porque eu vi muito disso no documentário do Adam Curtis, o The Power of Nightmares, que é sobre os straussianos e os neocons, né? Ele conta um pouco essa história, só que ele não cita esses detalhes do Koyev, tá? Quer dizer, que eu não lembro. Faz um tempo que eu vi já. Que é um documentário de 2004. Qual documentário mesmo? The Power of Nightmares. O Adam Curtis, tá. É que depois ele faz o Bitter Lake, né? Que é que você viu o documentário do Adam Curtis, que ele vai falar mal do Léo Strauss. Aquele documentário, o Adam Curtis não entendeu nada do Léo Strauss. Ele é fraco também, porque eu acho que ele fica muito de uma maneira muito mais sofisticada, claro, mas acho que ele fica muito na coisa do Michael Moore, da política do medo, da política... Mas o que faltou ali pro Adam Curtis é que, assim, cara, o Adam Curtis, ele tem um momento na filmografia dele, que você sabe muito bem, que ele leu o David Graeber. E o David Graeber é um cara que, apesar de ele ser de esquerda radical, fundador da Occupy Wall Street, ele sabia do que ele estava falando. Entendeu? Ele sabia do que estava falando. Então, o Fukuyama não sabe do que está falando. E o que falta nessa turma, Fukuyama, Irving Kristol, Harvey Mansfield, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Christopher Hitchens, cara, eles não leram filosofia direito. Eles simplesmente não leram o Léo Strauss. Porque, assim, cara, pessoalmente, era óbvio que os Estados Unidos tinham que invadir o Iraque, tomar aquele negócio, fazer boots on the ground, porque era um bando de ninho de terrorista que simplesmente tinha ali o germe do que levou ao 11 de setembro. Eles precisavam fazer isso. O problema, e isso está muito bem explicado no John Gray, no livro Missa Negra, é quando eles colocam umas ideias milenaristas que vêm justamente do Koyev, né, porque o Koyev é um autor milenarista secular, de achar que a democracia liberal, todo mundo vai entender essa birosca. Isso é um projeto utópico milenarista. Não tem como dar certo. E aí desandou tudo. Nisso o Adam Curtis tem razão na observação dele. Só que ele entrou na propaganda da turma da esquerda de ter entrado na cortina de fumaça feito pelos neocons. De achar que esse Léo Strauss aqui... E o que pegou no Léo Strauss, na verdade? O Léo Strauss foi vítima, junto com Eric Voegelin e outros autores, de que eles, na Alemanha de Weimar e depois na Alemanha nazista, eles fizeram parte daquela corrente que o Jeffrey Hart chama de um modernismo reacionário, ou seja, eles eram conservadores modernistas. O que é o conservador modernista? Ele é um modernista, ele lê T.S. Eliot, mas ele também vai na igreja. Entendeu? Ele lê James Joyce, mas ele também vai na hóstia. Ele lê Thomas Mann, mas ele vai na sinagoga. Então, eram conservadores no sentido de manter uma certa ordem religiosa, que na cabeça de muitos liberais alemães, que são absolutamente seculares, e no caso por serem judeus anticristãos, eles simplesmente achavam que aquilo lá era racionalismo como outro qualquer, como se fosse o fascismo do Mussolini, ou o próprio nazismo do Hitler, quando na verdade tanto o fascismo como o nazismo também são modernistas. Então, o Léo Strauss, como ele estava junto dessa turma, que é uma turma do Heidegger, que é uma turma que vem do Stefan Jorg, Hugo von Hofmannsthal, etc., essa turma foi achincalhada. Então, calhou de ser o Léo Strauss e, vamos fazer aqui, eu li aqui um livro dele em que ele denunciava o niilismo alemão e, ao mesmo tempo, ele defendia um governo forte. Ele correspondeu-se com Carl Schmitt, reacionário. Então, calhou o negócio. Mas o Sartre também gostava do Carl Schmitt, né? E não aconteceu nada com ele, né? Sim, mas é que o Carl Schmitt, ele é... Cara, o que movimenta o Carl Schmitt, tanto na esquerda como na direita, na extrema direita, a famosa alt-right,
é que, cara, ele era antissemita, e foda-se. Ele é um antissemita que sabe pensar. E disfarça direitinho o antissemitismo dele em alguns momentos. Mas no fundo é isso. Cara, até Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, toda a ideia do Raízes do Brasil, principalmente do Estado que tem que absorver a sociedade civil, é uma ideia de Carl Schmitt. Ele não é uma ideia liberal, como falam por aí. Teve um texto até que eu publiquei no Não é Imprensa. O texto é muito bom, mas eu não concordo com a ideia do texto. Mas nessa hora eu sou editor, eu não tenho que impor o que eu acho. Eu tenho que impor a qualidade do texto e a discussão que ele vai trazer para aquele tipo de público. Mas é um texto em que ele fala que o Sérgio Buarque de Holanda era liberal. Não era, cara. Ele era schmittiano, sempre foi. Entendeu? Mas o que salva o Carl Schmitt, tanto para a extrema-direita como para a extrema-esquerda, é o fato de que ele era antissemita. Nascer nazista é só um problema, assim, é uma coisa temporária, entendeu? A momentary lapse of reason. O importante mesmo é que ele era um antissemita bacana. Eu acho que a ideia de reduzir a política a um combate com inimigos também é tentadora. Não, e isso tem consequências pro fato de que a própria dinâmica amigo-inimigo, ela faz parte daquilo que o Kurzweil Malaparte chama de antissemitismo de Estado. O Estado depende do antissemitismo para ele justamente triunfar sobre o indivíduo. Cara, isso acontece mesmo dentro da própria dinâmica do Estado sionista. Não é antissemita por si, mas ele precisa ter um inimigo igualmente semita para sobreviver. Sim, para se justificar também, né? Para se justificar. Isso daí, se a gente fala aqui, a sinagoga e a hebraica vai cortar a assinatura desse programa. Mas o fato é esse. Entendeu? Então... E o que isso tem a ver com o 11 de setembro? O 11 de setembro, na verdade, como bem disse o Peter Thiel, né, no texto que se chama O Momento Straussiano, que é um texto que é infinitamente superior a qualquer coisa que o Francis Fukuyama escreveu na vida, ele fala claramente, o que o 11 de setembro fez foi explicitar mais do que nunca a dialética amigo-inimigo na política e na religião. Porque tem uma coisa que eu queria entender do 11 de setembro, que é assim, as formas sutis com que ele mudou o nosso mundo, né? Sim. Porque eu me lembro quando teve a invasão do Capitólio, né? Que dia que foi? Foi 8 de janeiro, foi aqui no Brasil. Foi... Quando foi lá, Martim? 2021, não é? 9 de janeiro de 2021. 9 de janeiro. Eu me lembro que você teve essa coisa de você tentar usar a política de segurança nacional desenvolvida no pós-11 de setembro, nos anos do pós-11 de setembro. Inclusive os resquícios do Patriot Act, né, desenvolvido pelo George W. Bush, para justamente tratar os trampistas e a extrema-direita como se eles fossem Al-Qaeda. Né? Uhum. Então, eu tô ouvindo vocês, eu tô aqui respondendo um negócio, fica tranquilo. Eu queria entender um pouco de você, como é que você acha que essa coisa do terrorismo, que veio da época do 11 de setembro, pós-11 de setembro, moldou o discurso político, principalmente em relação a nessa lógica do inimigo-amigo. Porque me parece que tem essa coisa da imprevisibilidade, tem essa coisa tudo virou extremista. Eu acho engraçado, né? Porque você pega os documentos da Al-Qaeda e você tem assim, a ideia de você ser um grupo suicida baseado... Assim, a Al-Qaeda não tinha uma visão de futuro, né? Ela tinha uma visão de morte, mas ela não tinha uma visão de futuro. Como que... É quase que um niilismo, né? Como é que isso muda o nosso mundo? Né? Necropolítica, que todo mundo falava na época da Covid. Sabe? Me parece que você tem aí toda uma série de vocabulário, de ideias, de imaginação mesmo, moldada pelo 11 de setembro, né? Mas que não está mais tão explicitamente conectada ao 11 de setembro. Né? Entende o que eu quero dizer? Porque na verdade o que aconteceu depois do 11 de setembro
é que a nossa sociedade ela foi se tornando progressivamente islâmica. Ela se barbarizou. Esse é o ponto. O wokeismo é um islamismo... Uma sharia, né? É uma sharia. É aquilo que, de novo, John Gray chama de New Leviathan, né? O que acontece é que você tem um tipo de sociedade que, justamente porque o liberalismo triunfou, mas é um liberalismo que não está dentro da lógica transcendente, ou seja, ela não admite qualquer espécie de transcendência, seja no âmbito cristão, judaico ou até mesmo islâmico, o que acontece? Esse liberalismo vai se tornando progressivamente totalitário. E aí que tá, o Islã, mesmo sendo uma religião, ele é uma religião totalitária. Então o que foi acontecendo é que a gente foi se islamizando. E isso talvez seja um dos motivos da nossa estagnação nos últimos 10 anos. Né? O próprio liberalismo, ele foi se tornando totalitário. Você simplesmente não pode, em hipótese nenhuma, falar coisas que agridam a uma sensibilidade mais progressista, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O que é o Xandão está fazendo com o Twitter? Na cabeça dele, o Twitter está fazendo um discurso de invasão de soberania, de extrema-direita, e por isso tem que ser proibido. E dane-se as 20 milhões de pessoas que acessam o Twitter no Brasil. Porque Entendeu? tem uma coisa que eu pensei, o Bin Laden, ele queria usar os atentados como uma isca para que os Estados Unidos invadissem o Afeganistão, assim como a União Soviética invadiu o Afeganistão nos anos 80. E o Bin Laden entendeu, apesar de ele ter sido um líder militar medíocre, de ter sido um combatente basicamente ineficaz durante a invasão soviética, ele percebeu que o começo do fim da União Soviética foi justamente a invasão do Afeganistão. Você teve Chernobyl, você teve as políticas do Gorbachev, você teve a própria colapso econômico interno da União Soviética, você teve todas essas coisas, né? As revoluções eclodiram em volta, né? O começo delas provavelmente foi a morte do Marechal Tito, na Iugoslávia. Você teve uma série de coisas, mas ele entendeu que o começo do fim foi justamente a invasão do Afeganistão. E ele queria iscar, né? Criar uma isca para que os Estados Unidos fossem lá, para que justamente, pensando nessa lógica de longo prazo, fosse o começo do fim ali. Né? E aí, quando a gente viu a saída das tropas americanas do Afeganistão em 2021, já no governo Biden, né? Parece que tem uma certa ideia de decadência, né? Eu fico me perguntando se o Bin Laden, na verdade, não venceu ou ele está pelo menos nessa longa guerra, se até agora se ele não colheu vitórias nisso daí. É bem provável que, no fim das contas, mesmo tendo sido morto pelo Barack Obama e tendo seu corpo jogado no oceano, sem saber onde ele está, é bem provável que a Al-Qaeda se tornou o paradigma de governo. É porque eu penso numa coisa que o Lawrence Wright ele falou recentemente. Ele estava num podcast de 3 horas e meia, né? E ele falou assim: eu converso com pessoas novas sobre o 11 de setembro para explicar para elas o que foi, né? Mas ele falou assim: enquanto eu dava essas palestras, eu explicava isso, ele falou assim: quando eu cresci no Texas, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, eu ia com namoradinha e tal, a gente ia para o aeroporto. A gente via os aviões decolarem, chegarem, a gente andava na pista de pouso. Ele falou assim: teve uma vez, inclusive, que eu entrei na primeira classe de um avião e fui atendido pelas aeromoças e tal, depois eu fui embora. Ele falou que ele subiu na torre de comando e entra aí, galera, vem aí, garotos, venham ver como é que é o nosso trabalho aqui de controlar voo. Ele falou assim: não é só que o problema não é que essa América deixou de existir no 11 de setembro. Ele falou assim: nós nos esquecemos que essa América existiu.
É muito provável de que the old weird America de antes, aquela América que existiu até meados de Camelot, né? E que ainda teve seus resquícios até Reagan e até 2001, realmente acabou depois porque ela teve que trocar segurança por liberdade, teve que trocar o aspecto comunitário pelo aspecto tecnocrata, e tudo isso já era um processo que, enfim, Christopher Lasch já antecipou nas suas obras, mas que 2001 radicalizou, né? É interessante eu ter citado Lasch, porque na própria Revolta das Elites, apesar de ele ter previsto uma série de modificações dentro da sociedade americana, há um capítulo no livro que até coloquei uma nota na edição que preparei, na tradução que preparei, em que o Lasch ele acha que o islamismo vai arrefecer. Ou seja, ele mesmo não previu o que ia acontecer no 11 de setembro. Uhum. Entendeu? Então, o fato é que essa Old Weird America que existia foi sendo substituído por um monstro, que é o termo do John Gray, o New Leviathan. E assim, os outros concorrentes dos Estados Unidos, na cabeça dos especialistas de política internacional, né? China, Índia e Rússia, em particular, cara, eles também se alcadizaram, entendeu? Eles também se tornaram filiais da Al-Qaeda, de certa maneira. Né? A China com um estado de vigilância e toda a política socialista que, enfim, foi transformado num outro monstro. A Índia com nacionalismo de castas. A Rússia, então, nem se fala, né? O Putin com uma máquina aí de desinformação muito mais sofisticada do que tinha na época da União Soviética. E aí você tem as coisas paralelas, né? Você vê, o próprio Brasil também virou um pouco de Al-Qaeda, não só no sentido de guerra civil, mas no sentido de organização política. Né? É muito provável que o 11 de setembro deu o estopim para esses surgimentos desses novos leviatãs, em que, ora disfarçados de liberalismo, ora moldados em suas respectivas tradições culturais, elas são cada vez mais totalitárias, e isso é uma característica do islâmico. Né? O islâmico é uma religião de guerra, é uma religião de comando, e a paz só pode acontecer por meio de submissão. Então, na verdade, você não tem possibilidade de heresia, de apostasia, você não tem possibilidade de liberdade, de discordância ali. Mas o Islã tem coisas boas. Sim, sem dúvida nenhuma, mas é uma religião, antes de tudo, de guerra, de combate. Não é uma religião que vive bem em tempos de estabilidade. Não interessa estabilidade para ela, porque ele não foi criado, o Islã não foi criado na estabilidade. E como os jihadistas, eles precisam ter um mundo em ebulição constante para eles justamente educarem os infiéis, porque é isso que a gente é para eles, tá? É isso que as pessoas não entendem. Você está conversando com o Islã, ele está culturado, ele conversa com você, ele te serve o tabule, te serve o cafezinho. Cara, no fundo ele te vê como infiel, tá? Tá? O cristão pelo menos olha assim pro judeu e fala, coitado, ele ainda tem que receber a revelação, ele tem chance. Pro islâmico não, cara. Não tem essa não, entendeu? Não tem chance de você ter um passo a mais. Ou você se submete ou pronto, acabou. E se você não se submeteu ainda, um dia você vai se submeter, porque assim quis Alá. Entendeu? Não tem essa ilusão não, tá? Ai, nossa, eu conversei com um islâmico, ele é tão culto, educado. Mas é o que muita gente entende, né? Assim, os terroristas do 11 de setembro, por exemplo, eles eram, na sua grande maioria, eles eram educados em universidades do Ocidente,
Eles eram da célula alemã, né? Da célula de Hamburgo, né? Que eram. Cara, 2 dias antes do atentado, Mohamed Atta foi num puteiro e ficou com uma stripper dançando no colo dele, cara. Entendeu? Mas era despedida, né? Ele tava. Não, tava lá, ele sabia que ia morrer, daí o que ele faz? Eu vou me embebedar na infidelidade do Ocidente, né? Foda-se o Said Qutb, foda-se a Irmandade Muçulmana, entendeu? Mas assim, essa dinâmica dele de achar que do Islã, de que o outro que não faz parte da Umma, né, que é a grande comunidade islâmica que existe no globo terrestre, esse sujeito que não pertence a essa Umma é um infiel, mostra também que ele se sente fascinado pelo outro lado, que é igualmente totalitário, que é o liberalismo, que é o que virou isso, esse monstro que a gente está vivendo hoje, tecnocrata, que fica querendo preservar o discurso perturbador de qualquer um que afronte a ordem progressista da humanidade. Então, assim, na prática, cara, o que aconteceu com o 11 de setembro é aquilo que, para voltar ao Léo Strauss, ele fala no início do City and the Man, mostrou que o Ocidente perdeu a noção da sua própria força e fraquejou por dentro. Então, aquilo que o Léo Strauss falava do Alexander Koyev sobre as virtudes da filosofia clássica, de que você tem um repositório de conhecimento que Platão, Aristóteles, o cristianismo, o judaísmo, tudo isso é um repositório seguro de que pode ajudar o ser humano a enfrentar as turbulências da vida, tudo isso foi deixado de lado. E não só com a própria entrada do Islã, mas também as ideologias modernas, os mestres da suspeita, como Foucault, Marx, Freud, etc. Mas, assim, a própria noção renascentista de que você pode alterar a natureza humana e pode alterar a estrutura do mundo, isso fraquejou o Ocidente de uma maneira que o resultado está aí. O que sustenta o Ocidente são essas ideias clássicas que o Léo Strauss tentou argumentar contra o Koyev e que depois foram justamente manipuladas pela turma da esquerda para justamente ferrar ainda mais com o coitado do Léo Strauss. Mas é isso, você precisa mergulhar nessas ideias para você redescobrir justamente o que o Ocidente produziu de constante, de valor, de permanente. Mas você então é um reacionário? Se isso é reacionário, sim, eu sou um reacionário. Porque é aquilo, né? O que o Ocidente é fundado? Sobre o que o Ocidente é ofendado? Em 2 mortes, a de Sócrates e de Cristo. Maomé não morreu como esses dois. Moisés não morreu como esses dois. Entendeu? Então, é muito... Assim, o que a gente está vivendo, na verdade, é the waning of the Occident. Ou, como diria o... From Dawn to Decadence, do Jacques Bardin. Que é outro Chicago Boy, outro Chicago Boy que adorava um Spengler. Mas é a noção de que o Roger Scruton e depois o Niall Ferguson citam, né, essa expressão, the West and the rest, né, o Ocidente e o resto. Mas hoje em dia, the rest is the West. É isso que virou o Ocidente. O Ocidente hoje muito provavelmente, ainda mais agora com essa enchente woke que teve, que está indo embora, mas que vai ser substituído por algo muito pior. Muito provavelmente a gente vai ter o retorno aí de um nazismo tecnocrático absolutamente impermeável, com os sujeitos de Silicon Valley ferrando com a nossa vida, torto e direito. O que a gente está vivendo sem dúvida nenhuma, the decline and fall of the Roman Empire. A questão é quem vai ser o Calígula da vez. Não. E aí, você está feliz com esse diagnóstico? Você gosta de diagnóstico? Você gosta, né? Você é só um pessimista. Você é mais do que um pessimista. Você é um rapaz sensível, um Augusto dos Anjos. Um ligotiano. E aí, alguma coisa mais a falar sobre isso? Você falou do Mohamed Atta, tá no
tá no clube de striptease 2 dias antes de se matar. Você acha que essa é mais ou menos a mentalidade do Silvio Almeida, assim? Uma semana atrás. Cara, perto do Silvio Almeida, o Mohamed Atta é um casto, cara. É que os dois são bem radicais, assim. Não, mas assim, cara, é óbvio, né? Ele tem que se defender aí das acusações. O caso dele foi para o STF, enfim, inventaram que o que aconteceu antes dele ser ministro está dentro do Fórum Especial. Mas, enfim, assim virou a lei no Brasil. Mas o fato é que ele precisa provar muito bem. Porque assim, o negócio do Silvio Almeida, que é um jihadista woke, né? No sentido metafórico, o caso do Silvio Almeida é o seguinte: enquanto ele estava tentando provar a inocência dele, dizendo que ia atirar para todos os lados, que ia cair atirando, e a turma do jornalismo profissional, como Pedro Doria, Vera Magalhães e a Patrícia da Campos Melo, estavam defendendo a honra de Silvio Almeida, teve aquela vereadora, candidata a vereadora Santo André, cara, que fez um post no Instagram dizendo que ela recebeu uma dedada do Silvio Almeida no meio de uma reunião, cara. Ele tem que provar isso, olha, não teve dedada. Não vai ter como provar, esse é o ponto. Não sei, enfim, como é que ela vai fazer? Se ela guardou a calcinha, uma impressão digital. Não sei, enfim. Mas, cara, como é que vai provar isso, entendeu? E se ele realmente for um sexual harassment serial, entendeu? Como é que vai ser isso, entendeu? Então, agora, o que acontece com o Silvio Almeida é isso, essa alcaidização, né? O cara é um jacobino, um zelota, e que ele, na verdade, tenta impor padrões de comportamento que nem mesmo ele pratica, entendeu? Então, Como sempre, né? Como sempre. Que esse é o ponto todo. Qual é o problema do islâmico no mundo ocidental? No fim das contas, só basta a hipocrisia. É aquilo que está no grande romance do Hullenbeck, o Submissão, que o cara tira sarro, né? Ele fala, bem, quando eu estava, ele está passando nas vitrines do Victoria's Secret, e ele imagina as mulheres de hijab, né? Mas assim, elas estão vestidas com a lingerie do Victoria's Secret. E isso excita o cara, entendeu? Porque ele fica imaginando, será que por trás daquela vestimenta da islâmica ela está usando uma lingerie da Victoria's Secret? E isso é hipocrisia. No fundo, as duas únicas religiões que prestam, a judaica e a cristã, elas prestam porque, quer queira ou não, elas admitem a hipocrisia do ser humano. Né? De que o ser humano é falível, que o ser humano é dominado por paixão, que o ser humano vai cair em tentação o tempo todo. A religião islâmica, ela vê a questão do pecado e da tentação como se fosse algo que ou você combate ou você morre. Não tem perdão nessa religião. A judaica e a cristã admitem perdão. Ó, você errou, mas tudo bem, vamos aprender com os erros. Vamos cometer novos erros, como diria, né, Pedro Herz, esse grande exemplo da religião judaica aqui em São Paulo. Né? Ou então, o cristianismo resolve isso com o sacramento da confissão. O islamismo não tem isso, não tem perdão. Não tem o fatwa sex, né? Não tem fatwa sex, entendeu? Cara, a gente tá falando do 11 de setembro, mas é bom lembrar que o Theodore Dalrymple, no livro The New Vichy Syndrome, que aliás é um pouco isso que a gente está vivendo desde 2001, né? Uma nova síndrome de Vichy, né? O governo francês que se deixou culpar pelo nazismo, que esse colaboracionismo em relação aos islâmicos, e é por isso que não é à toa que a gente está tendo essa islamização da cultura ocidental. Mas o Theodore Dalrymple fala que o prenúncio do 11 de setembro foi o que aconteceu com o Salman Rushdie em 1988 com os versos satânicos. Sim. Né? Aquilo que aconteceu com o Salman Rushdie foi prenúncio do 11 de setembro, assim como o atentado do Salman Rushdie em 2021 foi o prenúncio do que aconteceu no 7 de outubro com Israel. Né? Então, assim,
se eu fosse vocês, eu ficava esperto com o Salman Rushdie. Se ele morrer, a Terceira Guerra Mundial pode surgir. Cara, tem sido o canário da mina de carvão, né? Exatamente, entendeu? Ele sempre foi o prenúncio disso. E aí, você quer falar alguma coisa sobre o seu 11 de setembro? Algum filme que você acha que merece ser discutido? Algum livro? Eu achei que, assim, eu fico pensando em todo esse cinema de super-heróis, né, que teve ascensão aí nos anos 2000 e tudo, né, principalmente os da Marvel, e todos eles têm essa sequência da cidade sendo destruída, né? E é interessante como eles reaproveitam, né, as imagens do 11 de setembro, porque quando você revê as imagens daquele dia, né, é muito cinematográfico, né? Tudo é muito cinematográfico, os enquadramentos, a situação, a escala do que estava acontecendo, da tragédia, né? E aí você vê, eu acho que quem melhor trabalhou isso, na verdade, no contexto do cinema de super-herói foi o Christopher Nolan, né? Eu acho que toda a trilogia Dark Knight, ela tá o tempo todo nesse imaginário do atentado terrorista, começar pela Liga das Sombras, né? Do Liam Neeson lá, atacando Gotham e tudo mais, né? Apesar de que, mesmo não gostando do Zack Snyder, eu acho que o começo ali do Batman vs Super-Homem também trabalha bem aquele Não, o Batman é um super-herói talhado, né, para essa época dessa dicotomia entre segurança e liberdade. E o Nolan faz isso perfeitamente no segundo filme da trilogia, que é, cara, vamos admitir, né, The Dark Knight é uma defesa do George Bush. Né? Tem muita gente que fica meio assim com o Nolan, né? É uma defesa do George Bush. Pronto, acabou. Você tem que interferir aqui na privacidade das pessoas para você salvar a cidade. Pronto, acabou, porque você tem uma ameaça de terrorismo. Agora, tem um cineasta que eu estou revendo os filmes dele, falecido em 2012, 2013, que ele está falando o tempo todo do 11 de setembro em seus filmes, seus últimos filmes. Esse cineasta é Tony Scott. Tony Scott? Eu revi toda a obra dele esse ano. Então, cara, pega de Inimigo do Estado até Unstoppable. Principalmente o Assalto de Pelham 1, 2, 3. Cara, toda a obra do Tony Scott em diante é um comentário cifrado sobre essa coisa da paranoia que teve no 11 de setembro. Quer ver? Deixa eu entrar aqui no Wikipedia. Man on Fire, Domino. Tony Scott. Deja Vu. Você vai dizer para mim o atentado terrorista do Deja Vu, não é? Isso é, com certeza. Ah. Eu acho que tem uma coisa também que está muito próximo do cinema do Clint Eastwood aí, nessa fase do Tony Scott, que é o heroísmo do homem comum, né? Mas olha só, ó. Enemy of the State é 98, mas ele quase prenuncia isso. Mas, ó, 2001 Spy Game, que já começa, né? Enfim, a ineficiência do Estado e tal. Mas aí, ó, aí vem a grande fase do Tony Scott. Cara, você tem que admitir que de 2004 a 2010, Tony Scott terminou muito bem a carreira, hein? Não, ele começou muito bem e terminou muito bem. Mas assim, cara, o stretch entre 2004 e 2010 é um negócio impressionante. Man on Fire... A obra-prima dele. Entendeu? Domino, cara, é louco esse filme. É um filme irregular, mas assim, ele é atirando para todos os lados. Deja Vu, cara, tem 11 de setembro no meio. O Assalto no Pelham 1, 2, 3 também tem. Cara, tem uma cena lá que os passageiros do metrô sequestrado começam a falar, bem, e aí, a gente vai atacar, não vai atacar, e aí? Voo 93, né? Voo 93. E o Unstoppable, cara, tudo bem, a gente sabe que ele já estava, né, pensando em pular da ponte, mas é sobre como impedir um desastre. Né? Eu acho que mais do que o Christopher Nolan, o Tony Scott é um cara que ele antecipa muito do 11 de setembro e também... Bom, tem o The Siege, né? Não, The Siege é do Edward Zwick. Então, mas é 98.
Sim, sim, não. Mas o The Siege é que eu achei que você estava confundindo com o Tony Scott. Não, tem antes, cara. Tem o próprio Enemy of the State do Tony Scott, mas também tem o Crimson Tide. Maré Vermelha. Que eu acho que essa é a obra-prima do. Man on Fire é muito bom, Martin. Não, Man on Fire é muito bom, eu vi também. E ele inventou uma linguagem ali que ninguém conseguiu reproduzir. Aquela dos cortes rápidos. Que o Ridley Scott tenta fazer depois no The Counselor, né? Homenageando. Não, ele também tentou imitar o Tony Scott no Chuva Negra, né? É um filme que eu gosto. Mas o Chuva Negra precisa ser revalorizado. Mas o Tony Scott, cara, também a carreira dele, você pega o último Boy Scout, você pega Revenge com Kevin Costner, que saiu um corte novo, o corte do diretor saiu. Você pega o Romance Queima-Roupa, esse filme é foda. O Tony Scott é muito foda. Não, é foda. Ele é um diretor superior ao Ridley Scott. É isso que as pessoas não querem admitir. E mais consistente. Mas eu acho que tem essa coisa do heroísmo do homem comum que fica principalmente na figura do Denzel Washington, que é muito do 11 de setembro também. Que é uma coisa que o Clint Eastwood faz mais explicitamente com Sully, com o atentado de Paris lá, o 3 e 17 para Paris, né? 15 e 17 É que assim, eu acho que os filmes que o Clint Eastwood falam mais sobre o trauma do 11 de setembro não são mais explícitos. Né? São. Deixa eu só pegar aqui a cronologia aqui. É que o Clint Eastwood também, porra, fez filme pra caralho, né? Faz filme pra caralho. American Sniper. Não, quer ver? Não, o American... É que o American Sniper já tá numa fase em que ele tá criticando a intervenção, aí vem... Quer ver? Pega aqui. Directing and Producing Credits. Olha lá. Tô aqui como diretor, tá? Então... os seguintes filmes que ele faz depois do 11 de setembro, tá? Então, Bloodwork, que é policial, né? Policial, mas aí, cara, qual é o grande filme que ele comenta sobre o 11 de setembro? Mystic River. Mystic River? Cara, você pega a história, o modo como ele usa a questão da bandeira americana, toda a história do problema da impenetrabilidade do mal. É um filme que é um filme sobre como o imprevisível destrói as pessoas, cara. É o abusador, não é? O abusador. Million Dollar Baby é outro filme, né, que é sobre a questão de ver a vida pelo avesso. Flags of Our Fathers e Letters from Iwo Jima, cara, você não consegue fazer esse filme se você não entender o clima 11 de setembro. Até porque o pior atentado até então era o Pearl Harbor. Exatamente. Changeling, que é um filme, cara, é excelente esse filme não é reconhecido, né? Que é como lidar com trauma. Gran Torino, a mesma coisa. Aí tem Invictus, né? Invictus é um filme menor, mas, por exemplo, Hereafter, que é um filme do Peter Morgan, cara, o ápice do filme é um atentado terrorista no metrô de Londres. Uhum. J. Edgar é um filme que fala o tempo todo sobre essa coisa da segurança da liberdade. Um belo filme. Jersey Boys é um belo filme, mas não tem nada a ver, ele fez de outra maneira. O Sniper tem a ver com isso. O Sully, o 15-17. E aí ele depois do The Mule, ele vai para outra linha, né? Talvez Richard Jewell seja um filme que ele está meio que comentando sobre essa questão do imprevisível, mas é mais pro lado o heroísmo da vida comum também, né? Sim. Comum, né? Mas um dos grandes filmes dessa época do 11 de setembro que comenta indiretamente sobre o 11 de setembro, sem dúvida nenhuma, Mystic River, do Clint Eastwood. Entendeu? Você não consegue entender esse filme se você não entender o clima que foi aquela coisa da maldade permeando tudo, o terror permeando, como diriam, né? Como diria a língua inglesa, né? A sense of foreboding, a sense of dread, né? De pavor constante que você tinha. E cara, é um dos grandes filmes já feitos, né? Mystic River Mystic River é um filme que até hoje impressiona pela amargura. O Million Dollar Baby também, né? Cara, isso fez 2 obras-primas seguidas. Ele fez Mystic River e Million Dollar Baby.
Quando ninguém achava que ele podia ganhar um segundo Oscar, tanto como diretor como filme, ele foi lá e fez Million Dollar Baby. Pronto, acabou, entendeu? E é um diretor extraordinário. Agora, o Nolan, ele usou, né, do recurso Léo Strauss de ser subversivo para ele falar do terrorismo. Na literatura tem o Dom DeLillo, né, que já tinha antecipado, de certa maneira, o que ia acontecer com o Tem dois, Submundo. né? O Submundo e o Fallen Man. Fallen Man, o Ponto Ômega também fala, Zero K fala um pouco sobre isso, Cosmópolis fala muito sobre isso. Tem o Thomas Pynchon com o Bleeding Edge também, né? Sim, Bleeding Edge. Mas o escritor mesmo, até porque antecipa, né? Bem, o Tom DeLillo tem um romance Players, que se passa no World Trade Center. Sim. Então, ele é o grande escritor dessa época, assim, né? Tanto como antecipa, como também vai adiante. Aí tem, né? Assim, agora eu não me lembro se tem mais alguém recente que escreveu sobre isso. Eu nem me lembro se Paul Auster escreveu sobre. Claro, Paul Auster escreveu Leviatã, né? Que é um romance sobre um terrorista, um escritor que vira terrorista. Mas ele, na verdade, está fazendo uma homenagem. Tem o Joe Dyke, né? Joe Dyke. Tem o Jonathan Fraser, que quando ele escreveu, publicou as correções, foi antes do atentado, mas aí o livro dele meio que foi um retorno a essa América antiga que teria sido destroçada com 11 de setembro. Mas ele não acompanhou depois o que aconteceu com 11 de setembro. Os livros dele não falam disso. David Foster Wallace, sem dúvida nenhuma. Né? O Incredibly Loud, Extremely Close, né? Que virou até filme, né? Também sobre... Incredibly Loud and Extremely Close. Que é um livro fraco e um filme fraco. Mas o grande romance dessa época, assim, sem falar de 11 de setembro, é o House of Leaves do Mark Danielewski, né? Você leu esse? Li, claro. Ah, tá. Então. Agora, o que eu achei interessante de filme, para você ver como é até recente, é o Lugar Silencioso 3, né? Saiu esse ano. Você falou que viu aí o terceiro, né? Que para mim é disparado o melhor de todos, do Michael Sarnowski, e é interessante como ele consegue criar essas imagens do ataque, né? E criar essas imagens do apocalipse acontecendo, assim, né? Do momento do ponto zero, né? Do fim. O filme se passa no rápido. Justamente essa coisa da imprevisibilidade, assim. Inclusive, várias coisas da decupagem dele remetem, né? Como ele usa o ponto de vista das pessoas comuns, como ele consegue reproduzir muitas das imagens documentais, né? Que foram feitas no 11 de setembro. E tem umas imagens assim que eu fico pensando, cara, parece filme de história em quadrinhos isso mesmo. Porque tem uma cena assim que eu não sei quem foi que filmou isso no 11 de setembro, mas é uma pessoa caminhando entre as pessoas na rua, tentando enquadrar a torre, e é um enquadramento muito exagerado. Assim. Parece que com leite grande angular e tudo, parece coisa de super-herói. Impressionante como o Bin Laden conseguiu criar essa coisa, esse evento midiático, assim, né? O próprio avião vindo do espaço extracampo, né, quando o segundo avião surge, né, do nada, ali é um recurso que era um recurso muito do expressionismo alemão, isso daí, né? O terror está sempre no extracampo, né? Tá sempre alguma coisa que vem de fora e entra no quadro, assim, do nada. Impressionante isso. Outro grande filme que foi impactado pelo 11 de setembro, apesar de demorar muito para ter sido feito, mas que o final só adquire um simbolismo por causa da ausência do 11 de setembro, é o Gangues de Nova York do Scorsese, né? Agora, na música, cara, a gente tá esquecendo a grande banda dos últimos 24 anos, que inclusive tá sumido há 7. Cara, essa banda só existe, só realmente foi compreendida de fato por causa do 11 de setembro, que é o Radiohead, né? Você pega Kid A, Amnesiac, né? Todo aquele sentimento de dread que tinha nas músicas do Radiohead faz pleno sentido quando você coloca isso numa espécie de temor constante que o Tom York fica cantando, né? Tem também na música clássica sinfonias do Philip Glass, do John Adams. Muitas vezes foi tocado. William Basinski, né? William Basinski, The Disintegration Loops, né? Indicação do nosso amigo Dionísio. Enfim,
Foi uma época gostosa até, Luiz Vilaverde. Grandes obras de arte. E agora o que acontece? O que temos? Bad Boys 4? É 3, né? Não é Bad Boys Não, 4. é o 4. É o 4. É 4? Esse ano saiu o 4. É o 4, não é 3, não? O 3 saiu em 2020, pouco antes da pandemia, e é horroroso o filme. E quem dirigiu foi Miguel Bahia? Não. Foi aquela dupla de cineastas belgas que tem nome árabe lá. É Lara Bui, não sei o que, Adil Falah, não sei o que. Aliás, Michael Bay é um cineasta que só existe em função do 11 de setembro, né? Ele prenuncia com Armageddon, né? É. Em 99, acho que é Armageddon, 98. E aí ele vai pro... Depois é tudo... Pô, até o 13 Horas, né? Pois é o melhor filme dele, né? O outro cineasta que prenuncia o 11 de setembro, mas depois, enfim, caiu, graças a Deus, para a irrelevância, é o Roland Emmerich. Os filmes catástrofe lá do Adam Curtis fala, olha, isso daqui, olha como ele copia, como as câmeras de TV copiaram o enquadramento, etc. O Roland Emmerich, dizem que ele dirigiu um filme chamado O Patriota, que é maravilhoso, mas eu tenho quase certeza que esse filme foi dirigido pelo Mel Gibson. Pode ter sido mesmo, viu? Eu tenho quase certeza que esse filme foi... Esse filme é tão bom, que não foi o Roland Emmerich que dirigiu, cara. Não tem como. Mas é isso. Como foi gostoso o nosso 11 de setembro, Luiz Vilaverde? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Só espero que não aconteça de novo, né? Pois é. Mas vai saber, né? Porque já aconteceu um ensaio ano passado. Mas ainda foi localizado, apesar de se demarcar a terceira intifada. E, cara, na verdade, o que aconteceu no ano passado em Israel, ele não foi expandido para o resto do mundo porque os Estados Unidos estão ocupados com outros problemas, né? Quando o 11 de setembro aconteceu, os Estados Unidos estavam numa boa. O Bush tinha tudo para ser o governo mais tedioso de todos os tempos. Só que aí, você lembra, cara? 11 de setembro, a repercussão, Susan Sontag falando que foi merecido, Noam Chomsky falando que foi merecido, que foi um ato de rebeldia. Acho que o Howard Zinn falou também, né? Howard Zinn, todo mundo. Aí a turma aqui... O Ward Churchill, que eu me lembro que ele era um historiador nativo americano, ele chamou as pessoas que pularam das torres de Little Icons. Exatamente. Michael Moore fazendo Fahrenheit 400, sei lá, Fahrenheit 411, 9/11, né? Fahrenheit 9/11. E o Bush, na época, era o Donald Trump, né? Quando ele conseguiu se reeleger, cara, foi, nossa, como é que pode ele ser reeleito, esse fascista, nazista, genocida? Mesmo papo que a gente tá vendo agora. Hoje, os democratas estão endeusando o apoio não só de George Walker Bush, mas de Dick Cheney. Pois é. Contra Donald Trump. Cara, hoje os democratas falam que Dick Cheney, o cara que simplesmente autorizou tortura institucionalizada, estilo waterboarding, foi autorizado pelo Dick Cheney. Ele assinou. Tá? O Vice. O Vice. Ele assinou. Hoje em dia os democratas falam, não, ele é um grande estadista. Pois é. Tinham memes, antes do meme existir, tinham memes do Dick Cheney sendo descrito como Darth Vader, cara, na época. Todo mundo falando, não, o Bush não pode. Hoje, cara, o Partido Democrata diz que o Bush foi um grande estadista. War President. Our War President. Então é isso, meu amigo. Times they are changed. Como diria Bob Dylan. Aliás, que lançou, a gente tá falando de música, né, Radiohead, mas lançou uma obra-prima no dia 11 de setembro de 2001. Love and Theft. Sabia disso? Sei. Você me contou já. Aliás, Love and Theft foi lançado no 11 de setembro de 2001. O que foi lançado no 11 de setembro em inglês foi o Plataforma, do Michel Houellebecq, não foi? Também, no dia 11 de setembro. Mas Love and Theft foi lançado, e aí tem uma música, né, Mississippi, no Love and Theft, que ele fala, Sky full of fire, pain pouring down,
Nothing you can see me, I'll see you around. Esse era Dylan, grande Dylan, sempre prevendo, né? Então, é isso, meu amigo. Enquanto isso, vamos ver se em outubro vamos falar de Delírio 2. Até para marcar os 4 anos de Extremistão. Né, Luiz Oliveira? Pois é. É isso. É isso. Bem, pessoal, seguinte, segurem seus pagers, não façam suas bolas estourarem e vamos ver o que acontece em outubro, se eu terei dinheiro suficiente para pagar a linha de internet para fazer esse programa com Luiz Vilaverde. Certo, Luiz? É isso aí. Alguma coisa a acrescentar? Não. Eu vou voltar, eu não vou nem votar no primeiro turno, não vou estar aqui. Ah, você não vai fazer o M? Não, tá em outro lugar. Tá em outro lugar. É isso aí. Rapaz inteligente é isso. Eu vou me embora. Vou me embora para Passárgada. Lá eu tenho a Virgem onde escolherei. É isso. É isso. Pessoal, um forte abraço a todos. A gente vai se falando e quem sabe em outubro nós vamos falar de Joker, Folíada. Obviamente vamos falar mal, não tenha dúvida nenhuma. É um filme que nós não vimos e já não gostamos. Um abraço a todos. Até.